Olá, mundo do samba, olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Hoje estamos aqui no 2, 3, 4, 5, isso, faltam 5 aí episódios para encerrar o ano. E hoje vamos dar sequência à nossa discussão sobre a geração, né, atual do carnaval de São Paulo, brasileiro, como toda essa geração mais recente, né, ali que está ali nos seus 20, né, 25, né, até um pouco mais nova e as relações, né, que elas estabelecem com a realidade de carnaval. Então, no episódio passado, a gente discutiu ali as questões de geração, as questões de juventude e como elas consomem o que a gente, né, teve ali como foco principal de análise, o samba enredo. Hoje a gente vai falar aqui um pouco mais sobre a importância do samba enredo como um articulador histórico, também a questão da tecnologia dentro dessa relação que se estabelece e entender os aspectos de relação de sociedade e de como essa geração consome carnaval, né? Então a gente vai passar por isso. E aí no final a gente vai tentar entender por que talvez a ideia de samba enredo não é tão mais atrativa no seu aspecto de antiguidade, vamos dizer assim, né? Então por isso que o título do nosso episódio é Será que o que é antigo é bom, né? Então fica esse questionamento aí sobre o que essa geração às vezes fala, né? Menciona aí nas redes sociais acerca do carnaval de hoje, né? Em relação ao carnaval de antigamente. Então a gente vai começar aqui com o pensamento de um historiador e outra uma pedagoga. O primeiro aqui é o Jacques Legoff, que na sua obra Documento e Monumento. E a Sekef, que era uma pedagoga, ela já faleceu, mas era uma pedagoga e tem ali um trabalho muito interessante, eu diria até que importante, sobre a questão da música dentro das escolas, né? Então, aqui para começar a entender isso, né, acho que a gente tem alguns trabalhos, né, que são interessantes, que falam sobre o uso de samba enredo dentro de escolas. Você tem muitos aí que já estão surgindo aí no Brasil. A grande maioria deles, infelizmente, ainda no Rio de Janeiro. Então, poucos trabalhos falam sobre o Carnaval de São Paulo como um aspecto educativo. Mas o mais importante, quando a gente vai falar de samba enredo, a gente tem um discurso, na maioria das vezes, de dizer que o samba enredo ele é extremamente um reflexo da sociedade, né? Então, a gente pega os sambas de hoje, né, de 5, 6 anos atrás, e a gente tem esse hábito, né, de utilizá-los em sala de aula como se eles fossem um reflexo do que é a sociedade, né, o questionamento de sociedades da atualidade. O que eu fico questionando às vezes é se será que não é também interessante pegar sambas de outros períodos. E por que isso, né? O Jacques Legoff ele diz que o documento, né, os tipos de documento da história, que ele é totalmente influenciado pelo que a escola dos análises constrói ali no século XX, ele tem a ideia, né, de que o documento é exatamente aquilo que a sociedade ela produz, né, e que assim vai se estabelecendo com ideias, com estigmas, com questões que se estabelecem naquele período em que o documento foi criado. Então, uma casa tem um tipo de arquitetura porque ela foi estabelecida naquela época. Se a gente pensar o nosso desfile de escola de samba, né, o bailado do Mestre Leopoldo Bandeira tem uma especificidade do seu tempo, né, do estilo, do modo, né, como que o quesito se estabelecia. A gente tem isso em alegoria e a gente tem esse samba enredo. O samba enredo ele foi mudando com o tempo, ele deixou de ser descritivo, ele passou a ser mais subjetivo e hoje, né, ele tem ali uma tentativa sempre, né, que acho que é um tanto quanto problemática, de sempre ser inovador. Quantas vezes não precisa se inovar para fazer algo bom, né? Acho que fica essa a questão, né? Então, nesse sentido, para o Jacques Legoff, o documento ele é um monumento, né? Que ali você, a partir desse monumento e deste documento, você vai identificar memórias, identidades, aspectos que formam uma sociedade e um contexto em específico. Então, o samba enredo ele é um vetor de identidade. Identidade da escola, identidade dos seus compositores, mas ele é um vetor da memória do tempo presente. Então, os sambas enredos dos anos 60, dos anos 70, eles são extremamente impregnados com a lógica de ditadura militar.
Então a gente está ali tendo censura, a gente está tendo ali o controle do Departamento de Censura do Estado, que vai fazer, vamos dizer assim, um pente limpo antes dos desfiles para permitir ou não que algo entre na pista. Então, nesse aspecto, as escolas elas vão ter automaticamente sambas que, na medida do possível, eles têm que ir para a avenida. Então, você não vai simplesmente atacar o governo militar de qualquer forma, ou você não vai ironizar o governo militar de qualquer forma. Então, nesse sentido, o documento, né, o samba enredo, ele tem um aspecto ali imersivo na sua realidade. Eu acho que ainda falta isso em São Paulo, né? Falta em São Paulo um estudo que perceba, identifique essas nuances dos sambas enredos da cidade ao longo do tempo. Como que as instituições carnavalescas, elas de certa forma ficaram de certa maneira silenciadas por causa do período militar. E as que tentaram ir contra ou tentar questionar a lógica vigente, elas se deram muito mal, né, de certa forma, né? Então, nesse sentido, acho que, e aqui acho que já é um reflexo, né? A nossa sociedade carnavalesca de São Paulo ela é muito conservadora. E é conservadora no sentido não somente do política. Política ela é extremamente conservadora, mas ela é conservadora no pensamento e ela é extremamente conservadora nos riscos, né? A nossa sociedade de escola de samba de São Paulo, ela é extremamente conservadora porque ela não quer e ela também não se esforça para ser diferente, né? Destoar do que tem ao seu entorno. Então é muito mais interessante a gente fazer algo simples do que necessariamente tentar ousar. E acho que isso se reflete no sambas enredo. Os sambas enredo, na sua grande maioria, são extremamente conservadores no estilo, na temática, no modo como tudo se estabelece. Então, nesse sentido, os nossos sambas enredos, eles são um indício de como a nossa estrutura de carnaval é extremamente engessada desde o princípio. Claramente você tem exceções, mas de certa forma o nosso carnaval sempre caminhou para a estabilidade desse conservadorismo. Por isso que a gente tem que pensar o samba-enredo como essa ação de um documento de um tempo, porque por ele ser uma reprodução de um tempo, as escolas que são um pouco mais transgressoras dessa realidade, elas têm ali aspectos distintos e aspectos que são específicos. Então acho que é um tanto quanto problemático a gente não ouvir esses sambas do passado, porque estes sambas do passado é uma forma de a gente entender o porquê a nossa juventude hoje simplesmente não está nem aí para samba enredo antigo, e também porque as próprias escolas estão nem aí para os sambas enredos delas. Então, quando a escola de samba ela não faz um resgate do que ela já produziu musicalmente, e aqui em São Paulo é um grande problema, quando ela não faz esse resgate, ela de certa forma ela vai silenciando isso que existe. Aí a gente tem que fazer de certa forma uma parabenização à liga, porque ela fez um compilado dos sambas enredos das escolas. Talvez sim. Entretanto, não dá para a gente dizer que samba enredo existe a partir do momento que existe gravação. Antes da gravação, existem sambas enredos, né? Então você tem sambas enredos dos anos 60, dos 50. Qual é o grande problema? Não existe em São Paulo uma política de resgate destes sambas antigos. E isso vai se refletir na geração, porque se a geração mais nova, que já é tanto quanto preguiçosa para procurar algo, e se não chega isso nas mãos delas, elas não vão procurar. Então, nesse aspecto, por mais que o samba-enredo ele tenha uma possibilidade de expressão e articulação, como diz a CQF, isso não se reflete exatamente no discurso prático. No teórico, todo mundo diz que o samba-enredo é fantástico, é um documento de aprendizado, mas na prática, dificilmente isso se estabelece, né? Ou dificilmente isso se constrói. E aqui pegando a CQF, né, que é uma pedagoga, embora ela não fale de samba-enredo, aqui eu estou falando, né? Eu acho que tem um grande problema. Se a gente sabe que o samba-enredo é uma possibilidade, uma ferramenta pedagógica, será que o professor que está na sala de aula sabe disso? Porque se o professor na sala de aula foi incentivado ou tiver projetos nas escolas das escolas de samba, com as escolas de educação básica, no sentido de promoção de samba-enredo, a gente tem aí a disseminação dessa cultura e automaticamente o contato do estudante com este samba e com este gênero, o que vai
consequentemente, criar o gosto, né, o juízo de gosto sobre a obra. Então, nesse sentido, e aqui citando a CQF, a música, né, ela tem que ser utilizada não como uma solução de problema, mas como um modo de aproveitar o alcance de uma ferramenta que possibilita ao indivíduo ir além do imaginado, pois que montada de um sentido que fala ao educando, permite o acesso à dimensão para além das reveladas pela lógica, pelo raciocínio e pensamento discursivo. Então, se a gente tem que o samba-enredo ele é uma possibilidade de um documento monumento, de algo que possa gerar a identificação de um passado, de uma memória, automaticamente também o documento ele tem, sendo uma música, né, ele tem a possibilidade da expressão, né, ele tem essa possibilidade da articulação. Porém, se isso não é incentivado, se isso não é proposto, propagado, a pessoa nunca vai ter contato com ela. Então, nesse sentido, acho muito problemático quando a gente ouve, mas algumas escolas antigas não tem samba, algumas escolas antigas não têm gravações, mas as escolas antigas não têm gravações e elas não têm samba, porque se a gente pega, por exemplo, a Lava Pés, que é uma escola que existe desde os anos 30, por mais que ela exista desde os anos 30, isso não se reflete no econômico. Não é uma escola rica, nunca foi uma escola de grandes inserções dentro da cidade no sentido de tecnologia mesmo, se assim podemos falar. Então é muito problemático quando eu ouço, né, por exemplo, mas a Lava Pés não é convidado, ela não participa dos eventos das grandes escolas porque ela não tem samba ou as pessoas não conhecem o samba. Se as pessoas não conhecem o samba e se, entre aspas, a Lava Pés não tem samba, então significa que não está gravado, porque a Lava Pés tem samba. Né? A gente vai ter aqui daqui a pouco um exemplo disso, né? Um samba dos anos 60 da Lava Pés. Então, o que falta é exatamente políticas dentro das escolas, dentro das duas instituições carnavalescas, que é a Liga e a UESP, de promoção da cultura de samba enredo. E aí, essas escolas que são antigas, que têm ali já os seus 60, 70, 80, 90 anos, de rememoração dos seus sambas. Não é só o samba que é campeão ou o samba que dá um visual interessante. Então acho que hoje o samba enredo, ele não é um produto atrativo, por mais que a gente saiba que ele é um retrato de um tempo, ele não é atrativo porque ele não é visto. E aí a gente chega na questão da tecnologia. Então a tecnologia para o Castells não determina a sociedade, nem a sociedade escreve o curso da transformação tecnológica. E como o autor também coloca, a sociedade de comunicação mediada pelas novas aparelhagens de informação gera essa sociedade em rede. Então, para o Castells, a tecnologia funda a sociedade, ou ela molda a sociedade, e a sociedade ela não pode ser entendida e ela não pode ser representada sem a sua ideia tecnológica. Então, a gente pega um celular, e no celular você tem vários aplicativos, entre eles alguns de música, e é aquilo que eu disse, se esses sambas antigos não são repaginados, né, não tem ali um trabalho de masterização, de arranjo, né, de atratividade para a pessoa mais jovem, ela não vai buscar ele. Então, por exemplo, você tem a SASP, que tem um acervo de músicas, um acervo de muitas coisas ali interessantes, e muitos daqueles sambas não tem, não tem música. Então, por que a gente não faz um trabalho de pegar aquilo e tentar reconstruir as escolas e assim por diante? Não estou falando assim no sentido de gerar um aspecto de cristalização desse passado, mas de renovação do que já existiu para que essa nova geração propague algo que ela gosta. Porque se você gosta de samba enredo, você gosta de qualquer tipo de samba enredo. Seja ele o lençol, seja ele o oba-oba, seja ele o reflexivo. Você gosta desse tipo de gênero. Então acho que falta, e aí sim, e aí chegando ao que o próprio Castel diz, que é exatamente, se a sociedade ela vive em rede, se ela é extremamente tecnológica, será que a gente está utilizando essa tecnologia da melhor forma possível? Ou será que a gente só não está utilizando essa tecnologia para mostrar esse ego ou esse narcisismo que nós temos de mostrar o que é bonito e de não propagar aquilo que não dá engajamento, se assim podemos dizer, aqui pegando já a fala da Marilena Chauí. Então, nesse sentido, né, nesse aspecto, eu acho que o pouco interesse que boa parte da nossa juventude tem, desinteresse,
que a nossa juventude tem com esses sambas antigos é porque eles não são atrativos. E quando ele não é atrativo, ele não é tecnológico, então ele não está dentro desse mainstream que essa população, que essa parcela da nossa juventude carnavalesca consome. E aí a gente chega no outro ponto, né, que sempre tem que estar aqui relacionado, que esse tipo de trabalho não dá lucro, né? Não dá engajamento econômico, não está mexendo com a estrutura do capitalismo. E acho que o outro ponto, você ficar relembrando coisas do passado para as escolas de São Paulo, por algum motivo, bloqueia o pensamento para o próximo ano, que é 2025, que é o que elas estão interessadas. Então, se a gente tem uma política da competição que essa juventude endossa, a própria juventude, o próprio modelo de estrutura do Carnaval de São Paulo, impossibilita a gente fazer essas rememorações do passado. Então, por isso que o nosso podcast aqui, às vezes eu fico até um pouco pressionado, porque como as pessoas procuram ele às vezes, né? Porque o nosso podcast, ele é simplesmente um podcast de história do Carnaval de São Paulo. Então, nesse sentido, a gente não está aqui preocupado de ficar falando sobre o Carnaval de 2025, tá? Porque não é nem meu interesse. Mas é interessante como as pessoas descobrem algumas coisas ou ouvem, né, ou relembram algumas coisas que aconteceram e elas ficam extremamente chocadas às vezes ou extremamente reflexivas porque exatamente falta essa divulgação, falta essa busca do passado, porque quanto mais a gente busca o passado, quanto mais a gente pega esse passado e reflete o presente, mais fáceis são as coisas, né? E aqui eu volto a dizer, quanto mais a gente tiver essa rememoração da inserção do samba antigo nessa estrutura tecnológica de formação, melhor vão ser as coisas e mais estruturado vai se manter o nosso futuro, né? Porque enganado está quem achar que a gente ficar valorizando o carnaval no presente vai gerar estabilidade para o futuro. É o oposto. Quanto mais a gente se inclinar para o passado do carnaval de escola de samba e se preocupar menos com o que acontece no hoje, melhor é o futuro. Eu acho muito errado quando a gente diz que hoje temos dinheiro sobrando, temos muitos investimentos, mas isso é momentâneo. Isso é muito momentâneo. Daqui a 5, 6, 7 anos isso pode mudar. E o que mantém uma entidade cultural viva é o reconhecimento e o apego que ela tem com o seu passado, e principalmente uma estrutura de carnaval, que é uma estrutura negra, baseada na ancestralidade e na transmissão de conhecimento. Então, às vezes eu penso que essa transmissão de conhecimento se perdeu, e se ela se perdeu, significa que a juventude hoje já não vê com tanta importância e automaticamente não tem o contato com essa realidade. Então, aqui encerrando esse tópico um pouco mais teórico, a gente vai trazer aqui um sociólogo, que é um sociólogo que eu gosto muito, que é o Max Weber, que quando ele diz que a nossa sociedade ela vive, né, em redes, né, em teias sociais, ou seja, essas relações sociais, ele diz exatamente que estas ações elas orientam as ações e as estruturas de sociedade. Então, e aí acho que é uma coisa que acontece, né? Embora algumas pessoas das escolas tenham esse respeito da velha guarda, eu não vejo as pessoas ouvindo a velha guarda. Então, é aquilo que eu digo. Acho que hoje o nosso Carnaval de São Paulo tem um grande problema. Ele cria uma estrutura. É como se eu tivesse, é como se eu tivesse comprado um produto de coleção, né? Quem é que consome aqueles colecionáveis de filmes, né, de séries e outras coisas mais, você compra e você deixa ali, né, num vidro, você deixa ali exposto e fica ali, né? Eu acho que é isso que acontece às vezes quando a gente vai olhar as pessoas antigas dos nossos desfiles, do nosso carnaval. É como se a pessoa tá lá, a gente tem ela ali, mas a gente não quer ouvir ela, a gente não quer dar o protagonismo a ela, a gente não quer pôr ela em evidência. E eu te garanto, muitas dessas pessoas de velha guarda sabem sambas antigos ou conhecem sambas antigos de outras escolas que não estão gravados. E por que isso é importante? Porque quanto mais a gente entende a estrutura de samba enredo, quanto mais a gente ouve essas pessoas, mais a gente cria essas conexões em rede e mais a estrutura da sociedade, do carnaval e dessas agremiações fica mais robusta. A gente está construindo uma história em que a base fica cristalizada
sabemos o mínimo e o básico daquela história e fica lá. E a gente está erguendo um presente em que todo ano ele é desmontado. E vai chegar um momento que, de tão desmontado ele está ficando, ele fica, que o que liga essa base de passado com o presente vai se perder. Então, nesse sentido, nesse aspecto, por mais que o Weber diz que essas ações sociais são importantes, essas ações sociais de relação e de teia só se concretizam com a possibilidade de lembrança, de passado, né? De relembrar essa realidade. Então a juventude hoje, ela não é também a culpada de tudo, mas se ela não tiver acesso e ela não for incentivada a estar neste espaço de rememoração, ela não vai estar indo ao encontro. Ou, no caso, ela nem vai saber que existe. Então, por isso que para o Max Weber as relações são compostas por um comportamento que é o quê? Orientado por um sentido compartilhado entre os agentes envolvidos. E, para o Max Weber, isso pode, portanto, modificar a sociedade e a política e as relações sociais. Aí, terminando com a Maria Helena Chauí, que eu adiantei aqui até um pouco, a Maria Helena Chauí diz que esse aspecto de tecnologia gera uma sociedade, e uma juventude principalmente, que ela vive uma subjetividade, que tudo é tecnológico e tudo tem que estar na mão dela, então ela não é objetiva, ela não consegue construir musculatura, até mesmo de se entender nesse contexto. E ela, de certa forma, é um pouco narcisista, né? Porque ela só consegue reproduzir aquilo que ela é vista. Então, se ela for, vamos dizer assim, né? O samba enredo se torna uma ilustração para uma alegoria. O samba enredo se torna uma ilustração para uma foto que ela tira numa quadra. E aí, repito, né? O samba enredo, ele, e aí, estou fazendo uma crítica mesmo. Acho que o samba enredo, para boa parte da geração hoje, ou é para criar ranking, dizer o que é bom e o que é ruim, ou para ser um samba enredo de consumo fácil para aquele carnaval e acabou ele, vamos para o próximo. Então, acho que nesse sentido, o samba enredo se torna uma estrutura apenas de momento, não uma estrutura de construção de passado. E, normalmente, na maioria das vezes, as pessoas só lembram desse samba enredo ou se ele vence, ou se ele tem algum aspecto positivo. O que é extremamente normal, porque, repito, essa geração de hoje ela é muito mais direcionada para o sucesso, para a ideia daquilo que é visto, para a ideia daquilo que gera este tipo de engajamento, tipo de situação. Né? Aqui, eu digo isso porque eu sou professor de adolescentes, né? Então eu percebo isso na minha frente sempre. Então vamos aqui um exemplo de como que o samba enredo ele pode ser revisitado, pode ser relembrado para a gente entender aspectos do passado, como diz o Legoff, como diz a Sequef, mas que pela ausência de tecnologia, pela ausência de transmissão desse conhecimento, né, que possibilita as relações e as sociedades de rede, a gente de certa forma nem sabe que existe. Que é exatamente o primeiro álbum de escola de samba de São Paulo, o Escola de Samba de São Paulo, que é o título, que é interpretado pela Camélia Alves e pelo Geraldo Filme, dois cantores. Geraldo Filme, esse aqui inclusive é o primeiro álbum do Geraldo Filme, de fato. Ele tem outros, mas esse aqui é o primeiro que é gravado mesmo. E a gravadora é Chantecler, o ano de 69, e a ficha técnica, né? O Venâncio na coordenação artística, o Leonel do trombone na participação e a direção rítmica de Alberto Alves. Lembrando que o Alberto Alves, ele é um dos compositores de um dos sambas, que é exatamente o samba do Império de Cambuci, viajando através do Brasil. Então, nesse sentido, esse álbum ele tem um aspecto que é muito interessante, porque ele está no contexto de ditadura militar, ele se estabelece dentro de uma realidade, portanto, pós-oficialização do Carnaval de São Paulo, e ele tem uma característica interessante, né? As escolas que estão sendo interpretadas e que estão aqui tendo seus sambas gravados não são as comuns, né? As convencionais em si do carnaval. Então a gente tem aqui no álbum a Lava Pés, o Peruche, o Morro da Casa Verde, a Folha Azul dos Marujos, a Primeira de Santo Estevão, o Cordão Carnavalesco do Vai Vai, o Morro da Vila Maria, que é a Unidos de Vila Maria,
a Camisa Verde e Branco, a Estrela Brilhante de Vila Rica e o Império do Cambuci. Então, ou seja, algumas escolas aqui nem existem mais, como por exemplo a primeira de Santo Estevão. Algumas escolas aqui mudaram de nome, como o caso da Vila Maria. E algumas aqui nem são mais cordão carnavalesco, é o caso do Vai Vai. E este álbum aqui, ele reflete exatamente a conexão do Geraldo Filme com o Carnaval de São Paulo, porque muitos desses sambas ou são sambas que o Geraldo gravou, ou escolas que o Geraldo passou, ou sambas que ele teve contato ao longo da sua existência. Então, nesse sentido, eu fico me questionando, né? Esse álbum existe. Por que a gente não tem uma remasterização, a gente não tem uma regravação deste álbum? E aí a gente pode dizer, a Lava Pés, muitos dizem que não tem samba, mas aqui tem um samba da Lava Pés gravado, em 69. E eu acho que é interessante porque este samba, este álbum ser gravado é exatamente o reflexo de como o Carnaval de São Paulo ser oficializado, que é uma coisa que a gente discutiu aqui recentemente, reflete nessa realidade. Então, seja, o Carnaval sendo visto, né, ele tendo a sua realidade exposta, ele de certa forma se torna algo a ser consumido de forma mais fácil. Então, nesse sentido, imagine se a gente tivesse hoje um álbum de rememorar sambas de escolas do passado que a gente não conhece. Ou sambas que a gente tem a letra, não tem nada gravado, mas a gente tem aí a possibilidade, a faca e o queijo na mão, de fazer, tentar buscar esse arranjo, né, essa realidade. Aí eu posso dizer, pode ser um tanto quanto desinteresse barra preguiça dessas instituições de estarem fazendo isso, ou outro ponto que aí é o rentável. Não é rentável, não gera engajamento, não gera visibilidade, não gera economia, então não vamos fazer isso, vamos deixar ali de lado e vida que segue. Então acho que muito do que a gente vive talvez seja um pouco desinteresse, né? Então vou passar aqui rapidamente dos sambas. O primeiro samba do álbum é o São Paulo Antigo, da Lava Pés. É um samba aí que relembra, né, o passado de nostalgia da cidade de São Paulo. E tem ali dois pontos que são interessantes, né? A visão de progresso da cidade, desse passado moderno, dos bondes, das luzes, dos viadutos, da rua e do metrô, que é como encerra o samba. E aqui é um clássico, né, do Carnaval de São Paulo, que é aquela ideia da nostalgia, né, da acriticidade, né, de não ter crítica alguma. E de ver São Paulo como se fosse algo gigante, né, que está sempre crescendo, que sempre está olhando para o futuro, né, e para o passado de seus heróis. Então, nesse sentido, o samba da Lava Pés, ele não é um samba que hoje seria um samba exemplo, mas ele é um samba exemplo porque ele é uma forma de a gente entender como que as escolas de samba enxergavam o passado da cidade. E repito, ditadura militar. Você não vai dizer que São Paulo tem criminalidade, que São Paulo tem desigualdade. Você não vai colocar isso no samba. Então, este samba aqui é um samba que talvez não seja a forma mais interessante de interpretar a cidade de São Paulo, mas é uma forma de a gente entender como as escolas de samba tiveram que se adequar às realidades narrativas de um período para sobreviverem e para ter as suas influências em realidade. Então você tem ali o segundo samba, que é a Marquesa de Santos, do Peruche, na autoria do Sebastião Soares, do Daí Ferreira e do João Dionísio. E ali é um samba clássico, né, que vai falar da Marquesa de Santos, da relação que ela tem, vai revisitar grandes nomes da história e até um pouco lençol demais, né, na descrição. A outra coisa muito interessante, né, todos os arranjos de todos os sambas são semelhantes, aquele tipo de gravação e aquele tipo de tocada de samba, bem estilo anos 60 de São Paulo e bem estilo samba do interior. Talvez até por isso que as escolas que estão aqui sendo retratadas, a grande maioria são escolas que estavam nessa sedimentação histórica do samba de Pirapora, porque o samba na maioria dessas escolas aqui tem uma característica de samba bem pesado, né? Samba de bumbo mesmo. Talvez até explique por que a Nenê não esteja aqui, né? O terceiro samba é Ouro Branco, que vai falar sobre o algodão, samba este do Morro da Casa Verde, interpretado pelo Talismã e Paulinho Silva, Paulinho Silva. Interessante desse samba Ouro Branco é um samba sobre algodão, mas ele é muito diferente dos demais, né? A obra é um pouco mais ousada, o arranjo, a melodia e até o ritmo em que as letras são cantadas é bem distinto em relação aos outros dois, né, da Lava Pés e do Peruche, e os outros que vêm pela frente. O quarto samba é um outro samba do Peruche, esse com a autoria do Geraldo Filme e do Narciso Lobo,
e a história da Casa Verde, né? Um samba clássico do Peruche, em que vai ali falar, ele é lençol, né? Não tanto quanto lençol também. E ele vai fazer ali um arranjo histórico da colônia e do império do bairro da Casa Verde. Não tem um apontamento de falar muito do tempo presente, embora no Tsila a gente saiba que isso aconteceu. E ele termina, né, a frase com o título, né, dizendo que a Casa Verde é a rainha da zona suburbana. Eu acho esse título fantástico, inclusive, né? E é um samba do Morro do Unis do Peruche, que reflete exatamente um aspecto de cidade e também esse aspecto de revisitar o passado, né, que é uma coisa muito comum do samba dos anos 60. Você tem o samba 5, a quinta faixa, né, que é um samba extremamente, um enredo extremamente peculiar, que é Brasília, capital da esperança, da Folha Azul dos Marujas. Brasília foi construída no início dos anos 60. Então, em menos de 10 anos, vamos dizer assim, a Folha Azul dos Marujas faz um enredo sobre a Brasília e homenageia a Brasília, né? E o samba, se a gente for pensar, ele é muito mais exaltação, né? Mais festivo. Ele não é descritivo para falar sobre a cidade de Brasília, até porque não tem o que dizer da cidade de Brasília. Então, o samba ele conta a esperança, né? Essa capital que vai ser o símbolo do progresso, o símbolo de novo Brasil. E aí, de novo, ditadura militar. Então, esses sambas aqui, só os 5 aqui e o próximo, né, que é o Progresso Industrial da Primeira de Santo Estevão, já é uma prova de como que este álbum aqui pode ser um produto riquíssimo para você discutir ditadura militar em São Paulo, né? Discutir como que a década de 60 produziu sambas extremamente, vamos dizer assim, empacotados para não serem censurados. E você pode pegar sambas que foram censurados, ou escolas que foram mais progressivas, inclusive a própria Peruche, e a partir desse álbum a gente pode fazer aqui uma questão, né, um arranjo de como o Carnaval de São Paulo ficou influenciado com a ditadura militar da época. Então é possível, isso é possível se a gente tiver pessoas, instituições que queiram revisitar estes sambas e a partir deles contar essas histórias, né? Interpretá-los e passar pela frente. Porque o sexta obra, que é o Progresso Industrial, da primeira de Santo Estevão, que é uma escola que já não existe, você tem ali a ideia da indústria no Brasil, o começo da indústria do Brasil, uma exaltação ao Barão de Mauá, que é um primeiro grande industrial brasileiro, e vai ter como grande descritor das coisas que acontecem o progresso, a ferrovia, a indústria desse novo Brasil pujante, e além do aspecto de urbanização, dos bondes e do impacto da época, nesse tom nostálgico, de falar, né, dessa brasilidade forte, idílica, até mesmo um pouco utópica, que a ditadura militar sempre pregava nos seus discursos. O sétimo samba, que é sétima música, que é Pedreira Unida, não é de nenhuma escola, é interpretada por Hervé, interpretada não. Ela é composta, tem composição do Hervé Cordovil, e é uma descrição de uma escola de samba associada a uma pedreira unida. Então aqui é um samba mais de exaltação do carnaval, das escolas de samba, do que necessariamente algo descritivo de alguma coisa. Aí o samba 8 é do cordão carnavalesco do Vai Vai, que é a história de Aleijadinho, e esse aqui é o único samba crítico, né? Porque o samba, ele fala, por exemplo, o negro enforcado, que é o começo do samba, e o negro acorrentado. Isso para a ditadura militar era exatamente uma possibilidade de investigação. Mas a Vai Vai era talvez um grande grupo carnavalesco de São Paulo daquela época, que tinha mais pessoas, né, junto com camisa, então até se justifica a escola peitar dessa forma. E além disso, né, um personagem negro, a escola vai revisitar no samba Chico Rei, o próprio Aleijadinho, e contando a sua importância histórica, cultural e artística para o passado de Minas Gerais e para o passado do Brasil como um todo. Então aqui a gente tem um exemplo de como o samba da época já era, né, tinha ali aspectos, né, de valorização da identidade negra e de outros pontos. Já o samba do Morro da Vila Maria, então aqui a gente tem uma das raras gravações antigas da Unidos de Vila Maria, que é interpretada pelo Xangô, que é um dos fundadores da escola, e pelo Bob Júnior, e o enredo Quatro Histórias de Amor, que vai falar das histórias de Paraguaçu, Moema e Caramuru, de Seu e Darcila, Eugênia Câmara e Castro Alves, e Dom Pedro e Marquesa de Santa. É um samba cíclico.
Ele repete um refrão, depois faz um refrão. Repete um refrão, repete outro refrão. Samba clássico de uma escola que não tinha grandes ali objetivos, né, de ter uma trama, né, de questões muito complexas. Aí depois a biografia do samba, que é o samba do Camisa Verde e Branco, interpretado pelo Talismã e pelo Tabu, que é um samba clássico, né, o samba da Embaixada do Samba de São Paulo, o samba do próprio carnaval da cidade e das velhas guardas. E ali tem vários aspectos da valorização do samba, a nostalgia deste passado. E ali no final você tem aquela interlocução, né, de ritmos e de músicas com o Guarani que está ali dentro da obra. O 11 é o Tamandaré, da Estrela Brilhante de Vila Rica, que é uma homenagem ao Almirante de Tamandaré e à própria Marinha Brasileira. E aqui não tem nem o que dizer, né? Um samba na década de 60, na ditadura militar, que fala sobre a Marinha, dificilmente ele vai ter algum problema com a censura. Então, isso aqui foi rápido, né? Foi que foi. A Estrela Brilhante de Vila Rica também já não existe mais, né? Uma escola que já está extinta. E a 12, né, Viajando através do Brasil, o Império do Cambuci, é um rearranjo, né, do Alberto Alves, do Júlio Alves, que eles vão ali fazer um samba nostálgico, uma espécie de aquarela brasileira, na versão ali paulistana dos anos 60. O que a gente pode ter em mente aqui, né, o que a gente pode concluir, né, nessa série que a gente teve aqui agora no nosso podcast? Talvez apenas falemos o samba como um vetor de comunicação, mas será que de fato a gente faz e a gente quer que isso se estabeleça? Então, se a gente pega esse álbum que a gente acabou, vou deixar aqui o link sempre na descrição do YouTube e também no Spotify, né? Acho que é possível. Mas no YouTube vai ter lá o link do samba. Se você ouve o samba, né? O samba tem 33, o álbum tem 33 minutos. O álbum desses 33 minutos, ele talvez não seja uma forma de a gente, vamos dizer assim, enaltecer ou questionar o Brasil de hoje. Mas é uma forma de a gente questionar o Brasil e as escolas de samba do passado. Então, quanto mais a gente tem essa noção do que era o samba enredo nos anos 60, que é o caso, né, que tem samba dos anos 60, na sua grande maioria, se a gente pega estes sambas, a gente tem uma visualidade do que era o carnaval de São Paulo daquela época. As dificuldades, as temáticas, o contexto histórico que estava presente, as escolas que tentaram sair desse enquadramento, as escolas que aceitaram este enquadramento para estar ali sobrevivendo. Então, a gente diz que o samba enredo é um vetor de comunicação, mas será que a gente quer que isso aconteça? Ou será que a gente só vai viralizar o samba, que ele é o hype do momento, e quando surgir um outro samba hype do momento, a gente vai viralizar este samba e esquecer o outro? Eu acho que a gente não tem que cristalizar uma coisa como se fosse o samba perfeito para algo. Todos os sambas enredos são perfeitos para qualquer ocasião. Porque, como eu disse, o samba é um documento de um passado e, portanto, ele é vetor de uma comunicação daquele presente que possibilita, portanto, esse aspecto do imaginativo e esse aspecto da expressão, né, e da articulação do seu tempo, né, e da sua realidade. Outro questionamento que a gente fica aqui, né, ao longo desses dois episódios, né, é será que o desapego com os sambas antigos não representa uma não identificação com as temáticas propostas, ou seja, ao contexto presente? O que, de certa forma, é uma coisa que eu fico refletindo às vezes, né? Talvez por estes sambas não serem de um passado, vamos dizer assim, perfeito do Brasil e não ser tão crítico ao Brasil, isso talvez não seja tão atrativo para a juventude do nosso tempo presente, que olha para isso, não se identifica, então não quero ouvir. É um samba ruim, é um samba chato. Ou será que o samba bom e legal é só o samba que eu gosto, né? Então fica esse questionamento. Até porque tem sambas horríveis que existem, que a gente ouve, e a gente ouve não é porque a gente quer, a gente ouve porque a gente tem que ouvir para entender algumas coisas. Então a gente tem que também sair dessa realidade que eu vou ouvir só o que eu gosto. Se você gosta de samba enredo, se você gosta de cultuar a cultura de escola de samba, você tem que ter este hábito de não gostar, mas de ouvir para entender qual era a visão da sua escola ou das outras escolas sobre um passado que existiu. Então, é totalmente compreensível a não identificação, mas eu não compreendo o desgosto de não querer ouvir. Acho que isso tem que ser proposto e tem que ser mais comum, inclusive. O que às vezes acontece, né? Porque a gente ouve às vezes de velha guarda, de baiana, de que a passista jovem só canta samba que ela conhece. Samba antigo ela nem quer ouvir, né? Ela nem quer cantar porque não gosta ou porque não quer aprender. Se você está numa escola de samba,
Se você odeia aquele samba, mas é da sua escola, você tem que saber. Não tem essa de, não vou ouvir porque eu não gosto, porque é feio. Não, tem que saber, porque é uma forma de a gente lembrar a nossa escola. Agora eu fui polêmico. Talvez não seja a hora de um projeto de revisitação do passado de fato das escolas de samba, algo que envolva as guardas, mestres de bateria, em uma releitura de tais obras? Ou seja, será que a gente não tem que relembrar por exemplo, esse álbum aqui? Será que a gente não pode regravar ele e ter ali um projeto de cada faixa ter algum pesquisador, alguém da escola, alguém da velha guarda que talvez lembre desses sambas e fazer um projeto interessante, né, de tocar esse samba e de fazer um questionamento sobre aquela época? Fica aí um ponto. Talvez até isso aqui vai uma pesquisa, tá? Esse álbum aqui é uma pesquisa de mestrado e TCC. Quem tiver interesse, é um prato cheio aqui, inclusive. E um último questionamento, né? Eu particularmente não faria essa pesquisa, mas quem tiver afim, fica aí esse convite. E o último questionamento, né? A tecnologia só pode ser usada para indicar o visual ou será que ela não pode se colocar como ponto de reverberar o passado de músicas, né? Ou será que a gente não fica, a gente fica tão preso, né, ao presente que a gente só quer ouvir o samba de 2025, né? Mas será que a gente não pode também fazer projetos, já que a gente está nesse hype do samba enredo, por que a gente não faz meses antes essas rememorações do passado, né, dos sambas antigos, que é até uma forma de entender como está o samba hoje, né? Então acho que a gente tem que usar a tecnologia também para o samba, né? Não ficar só repostando imagens do passado, algo do tipo. Acho que a gente também tem que fazer o uso da tecnologia, né, dessa sociedade de informação, como diz o Castells, para a gente não ser tão narcisista, né, tão imediatista dentro das nossas, na ideia do serviço, né? Eu quero ser visto, então vou postar o que eu quero ser visto, não o que eu acho que eu goste, né? Então fica aí esse questionamento do episódio de hoje. Próximo episódio a gente vai revisitar a obra de uma das principais cantora de samba aqui de São Paulo, a Iná Correia. A gente vai fazer ali um tributo aos seus álbuns e outras coisas mais. Outra pessoa que poderia facilmente ser enredo de escola de samba em São Paulo, mas que nunca vai ser, né? Infelizmente. E a gente vai falar aí, portanto, do passado de Iná Correia e da importância dessas vozes, né, dessas intérpretes de samba aqui na cidade, no estado de São Paulo como um todo. É isso, esse foi o nosso episódio de hoje. Não deixe de seguir os Sambistas da Depressão, não deixe de curtir, de comentar este episódio caso você queira. E até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Tchau.